Vou falar ainda sobre uma proposta feita pelo Vasco a Fábio Carille, notícia que você soube em primeira mão no canal do Nicola. Falo também sobre Dario Benedetto, que já foi alvo de vários clubes brasileiros. Ele está de saída do Boca Juniors e livre. Qual a chance de Ramon Dias, ex-treinador do Vasco, pintar no Cruzeiro? As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nicola, sempre bom ter vocês por aqui. Quem ainda não deixou o like, aperta o joinha, se inscreve por aqui e comenta sobre tudo o que quiser, super importante a presença de vocês. Combinado? Quero falar agora sobre o Vasco da Gama. Pela manhã contei com exclusividade que Fábio Carille está nos planos do Vasco. Uma pessoa próxima ao Carille me confirmou que existiam conversas. Todo mundo publicou essa notícia, embora ninguém tenha dado crédito. Quero acrescentar algumas informações. Já tem gente dizendo que o Carille descartou a mudança para o Vasco. Não é a informação que eu tenho. Antes de gravar esse vídeo, conversei com essa pessoa próxima ao Carille e a pessoa afirmou o seguinte, abre aspas, o Vasco quer o Fábio. E estamos conversando, tentando chegar a um acordo, fecha aspas. Carille tem contrato com o Santos até dezembro, prorrogável por mais um ano. A proposta do Vasco é de 3 anos de contrato com 50% de aumento. Dá para dizer que o Carille está balançado e as próximas horas vão ser definitivas para a decisão dessa história. É possível que o Santos tente melhorar as condições do atual comandante, que foi vice-campeão paulista e tem 2 vitórias em 2 jogos na Série B do Brasileiro. Números do Carille em sua segunda passagem pelo Santos desde janeiro. 18 partidas, 12 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Só para lembrar, Santos, para contratar o Carille, se meteu num baita enrosco. O Vevaren, time com quem o Fábio Carille tinha contrato, está cobrando na FIFA 7 milhões e 300 mil reais. Só para acabar sobre o Vasco, Pedro Martins, ex-executivo de futebol do Cruzeiro, foi anunciado hoje como novo diretor do Vasco da Gama. Bora falar agora sobre Dario Benedetto. Certamente se você torce para Corinthians, Palmeiras ou São Paulo, vai se lembrar do atacante que hoje tem 33 anos de idade e pertence ao Boca Juniors. É que o Benedetto em vários momentos foi especulado, especialmente por esses 3 clubes, embora também já tenha aparecido na pauta do Flamengo e de outros times. A informação dessa quarta-feira é de que Benedetto não ficará no Boca Juniors. O contrato se encerra em dezembro, a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato, mas existe a possibilidade real de o Boca abrir mão dos últimos 6 meses do contrato e liberar o jogador de graça. Tudo porque o Benedetto não vive boa fase nas últimas 5 partidas, em 3 delas ele nem saiu do banco, temporada atual de 13 jogos e um único gol marcado. E o Benedetto está entre os jogadores mais bem pagos do atual elenco do Boca, salário na casa dos 600 mil reais mensais. 33 anos de idade, algumas lesões. A ideia do Boca é abrir mão desse contrato e se alguém aparecer com proposta para fechar com o Benedetto, o Boca não deve criar muitos entraves. Caberia no seu time do coração Dario Benedetto? Use o espaço para comentário, já aproveita e marca o dirigente do seu time, quem sabe esse vídeo não chega para ele. Só para lembrar, o Benedetto de outros tempos, super decisivo, se transformou em alguém que tem convivido com muitas lesões. Quero repercutir agora uma informação que vem do Rio de Janeiro. Jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, afirmou que Ramon Dias interessa ao Cruzeiro. Você associou o nome às pessoas, né? Técnico argentino, recentemente dispensado pelo Vasco. Ele havia trabalhado no próprio Cruz Maltino com Alexandre Matos, o novo diretor executivo, novo CEO de futebol do Cruzeiro. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Alexandre Matos para saber se existe alguma possibilidade de negociação. E o Matos afirmou que não há, nesse momento, nenhuma intenção do Cruzeiro em demitir o Fernando Seabra ou tirá-lo do cargo de técnico do Cruzeiro. É importante fazer uma lembrança de que todos os membros importantes do departamento de futebol do Cruzeiro na era Ronaldo caíram. O Paulo Autuori, o Paulo André, o Pedro Martins já havia saído, o único que restou foi justamente o técnico Fernando Seabra, que certamente não é alguém com costas quentes, não é alguém de enorme tamanho. Então acho natural que o Cruzeiro faça uma avaliação do trabalho e eventualmente até dispense o Seabra. Mas, segundo o Alexandre Matos, na manhã dessa quinta-feira essa chance inexiste. Ele tratou como mentira essa possibilidade de o Ramon ser contratado. Ramon e Alexandre Matos têm uma relação boa. Não dá para dizer que são enormes amigos, mas se respeitam por conta do trabalho nos tempos do Vasco. Houve até uma discussão, algo público, de uma relação, de uma diferença entre eles, mas o problema tanto do Matos quanto do Ramon Dias sempre foi com o Lúcio Barbosa, que é o CEO do Vasco, alguém que nunca trabalhou como CEO e alguém que nunca esteve no futebol, está fazendo hora extra lá na 777. Só para completar,
Se em algum momento o Cruzeiro mudar de ideia e decidir por contratar o Ramon Dias, vai precisar colocar a mão no bolso. É que o Seabra ganha R$200 mil por mês. É de longe o técnico com menor salário entre os 12 grandes clubes do futebol brasileiro. Já o Ramon Dias ganhava nos tempos de Vasco R$1,5 milhão mensais e esse valor era dividido por ele e seus membros da comissão técnica. Pedrosa, quantos gols fez o Léo Jardim na partida de ontem? 6? Foram 6 gols difíceis. Foram 6 defesas aí e a gente não pode deixar de destacar esse grande goleiro que o Vasco tem. Esse maior acerto, sem dúvida alguma, da era SAF do Vasco da Gama. Léo Jardim, eu te amo. Você é um fenômeno e garantiu para o Vasco da Gama uma partida de alívio, um resultado de alívio. É claro que o Vasco também contou com a sorte na bola na trave, em algumas oportunidades que o Fortaleza não costuma perder. Inclusive, não posso deixar de pontuar aqui o péssimo gramado do Castelão. É uma vergonha que um jogo de Copa do Brasil seja disputado nesse péssimo gramado. São os dois estádios que mais recebem partidas. O Castelão, que tem o Ceará e o Fortaleza, sim, e o Maracanã, que tem o Flamengo e o Fluminense. Uma completa vergonha. Não dá pra ser assim, tanto é que a Conmebol até proibiu alguns jogos lá pelo padrão da Conmebol. Dito isso, eu acho que no primeiro tempo o Fortaleza foi amplamente melhor do que o Vasco, massacrou o Vasco em um determinado momento, teve várias oportunidades e muito porque o meio-campo do Vasco não estava funcionando. O Maicon, o Léo e o Rojas fizeram uma baita partida. O trio de zaga escolhido pelo Rafael Paiva conseguiram ser assertivos não só nas rebatidas, mas também nas coberturas. Principalmente o Maicon, para mim, foi o melhor da partida de linha do Vasco da Gama. Mas o meio-campo com o Hugo e também com o Matheus Carvalho não funcionou e o Fortaleza a todo momento conseguia achar passes tanto por dentro quanto pelas jogadas pelas laterais. Então o Vasco abdicou de jogar e conseguiu segurar o resultado no primeiro tempo. No segundo tempo, e aí a gente tem que dar mérito pro interino Rafael Paiva, ele foi muito inteligente quando ele tira o Hugo, porque o Hugo teve uma lesão, mas ele coloca o Galdames. Ele poderia ter colocado o Zé Gabriel. E ele coloca o Galdames pro Vasco ter um pouquinho mais de controle no meio-campo. Logo depois ele coloca o Sforza. E aí o meio-campo fica formado pelo Galdames, pelo Sforza, o Adson e o Rossi. E é nesse momento da partida que o Fortaleza também cansa e o Vasco consegue respirar dentro do jogo, ter um controle maior, porque são dois jogadores tecnicamente melhores. Então o jogo se equilibrou no segundo tempo, nivelado por baixo, porque o Vasco não teve muito perigo e também não Fortaleza, mas de forma geral, o que eu tenho para falar aqui o desempenho nem importa muito. A missão que o Rafael Paiva tinha no Castelão era voltar para São Januário vivo, e o Vasco volta para São Januário vivo com esse resultado para decidir em casa. E eu senti que esse era um pensamento do torcedor vascaíno, né? Sim. Dentro do furacão, acontecendo tudo ali, você ter um placar, o Fortaleza não é qualquer time e jogar lá é muito difícil. Você ter um placar é até como uma vitória, Vini, você lembrando que você tem um jogo de volta em São Januário. E o Michael falou, a gente tem um treinador e ele se chama Paiva. Será? O que eu senti no jogo ontem é que a galera abraçou a ideia do Rafael Paiva, né? Opa, sejam bem-vindos. Tamo junto, sempre. Mas em relação a essa entrevista do Michael, acho que é muito mais um discurso de tentar dar apoio ao interino, que a gente sabe que é interino. E eu acho o seguinte, o Vasco tem que comemorar porque o próprio Rafael Paiva falou isso antes do jogo. A nossa ideia é chegar aqui e ficar vivo para o segundo jogo. O que eu acho um absurdo se tratando da grandeza do Vasco da Gama. O Vasco da Gama não pode chegar, com todo respeito ao Fortaleza, que é um clube hoje super estruturado, salário em dia, inclusive a SAF também. Então, é um clube que está crescendo muito no cenário do futebol brasileiro, mas o tamanho do Vasco da Gama não permite ter um discurso numa Copa do Brasil, chegar contra o Fortaleza lá no Castelão e falar assim, a nossa ideia é chegar vivo no segundo jogo. Mal comparando, é basicamente a mesma ideia do Amazonas contra o Flamengo. Não dá pro Vasco da Gama pensar assim, mas não, o tamanho pode pensar, mas não pode falar, eu acho. Isso. Eu acho que discordo também. O tamanho do Vasco da Gama é muito pequeno, Pedrosa. Eu discordo. É pensar o torcedor pequeno, vai cara. pensar assim, mas o clube verbalizar, eu também não sei. Não, mas você discorda do quê? Eu discordo pelas circunstâncias do momento do Vasco. Não, isso eu tô com você. A questão é, não dá pra gente normalizar o momento do Vasco da Gama. Venê, mas quem é o clube mais organizado hoje nesse confronto? Quem é o melhor time hoje nesse confronto? Quem tem o técnico há mais tempo? Jogar no Castelão hoje contra qualquer equipe que vai lá jogar contra o Fortaleza é muito difícil. É isso que eu tô falando. Não dá pra gente achar normal o momento que o Vasco da Gama está vivendo. Mas, Venê, até mesmo se fosse um momento melhor, digamos assim, o Ramon Dias estivesse lá, o Vasco estivesse bem, seria um jogo extremamente difícil que você tem que sobreviver
pra matar em São Mas Januário. é isso que eu tô falando. O Vasco tem que correr atrás pra mudar o É cenário, muito Pedro. diferente Flamengo e Amazonas, Fortaleza e Vasco. Não, eu só dei um exemplo Mas aqui. o que não tô- eu entendi foi o mal que você comparando. quis dizer, mas assim, eu entendi porque parece que parece, pra quem tá de fora, que é um pensamento parecido. Pô, a gente veio aqui pra ficar vivo em São Januário, como se fosse muito De maneira impossível ganhar o sucinta, Fortaleza. é pensamento de time pequeno. E o Vasco da Gama não é time pequeno. Não acho, não. É um time grandioso na história do Veementemente. futebol brasileiro. Mas o Fortaleza também é grande, cara. O Fortaleza é um time tá mais... se tornando O grande. Fortaleza é um time mais organizado. O Fortaleza é um time que tem um trabalho há Não, mais hoje, tempo. se eu fosse jogador, Sem dúvida. Fortaleza ou Vasco? Eu iria pro Fortaleza na hora. Então a gente tem A que- questão é que isso tem que servir de estímulo pro Vasco da Gama correr atrás Vene, e mudar. a única camisa que pesa hoje no futebol mundial é a do Real Madrid. Esse Não, negócio de que camisa olha pesa só, hoje Pedro, em dia não existe mais. Se o torcedor se contenta com pouco, eu Não é me se contentar contentaria com pouco, é encarar a realidade. A realidade eu concordo que é essa, só que tem que Essa. correr atrás pra mudar a realidade. Claro, E quem tem que claro. correr atrás pra mudar a realidade é a SAF que comprou o Vasco da Gama, porque não dá pra Mas ouvir um treinador, isso ia Só achar que tem que normal. lembrar o seguinte, o Fortaleza não é Amazonas, o Fortaleza não é Operário, não é Sampaio Corrêa. Fortaleza é um time de Série A, é um time que disputou final de Sul-Americana. Fortaleza é um dos times mais organizados do Brasil. Não dá pra achar que o Vasco, com tudo que vem passando nos últimos anos, com o Série B, se estabelecendo o SAF agora, brigando pra não cair, vai chegar lá no Castelão e vai conseguir ganhar o Fortaleza. Eu acho que hoje é esse o pensamento. não é assim. Só que, pô, não dá pra ficar, o Vasco da Gama ficar Eu nessa. sei que é chato, Vene, mas a realidade é outra. Não, eu sei que essa é a realidade. Só que algo tem que ser feito pra mudar a realidade. Esse é o ponto. Mas é o que a gente cobra aqui todo dia, né? Beleza. Olha aqui, que história E o é Pedrinho essa? de mãos atadas. Que história é essa do interesse do Vasco no Carille, Pedrosa? É mentira! Ou é verdade? É o quê? Olha, Fernanda, eu vou ser muito honesto, eu respeito todos os colegas que divulgam as informações, né? Mas a gente tem que entender que no jornalismo a gente precisa procurar os dois lados. Rapaziada, deu problema aí no sinal aí, a gente corta aqui, mas a gente fala que Fábio Carille não vem, tá? Não vem, parece que o Santos vai deixar ele mais tempo lá para poder fechar aí com o Santos, vai até aumentar o salário do técnico. O Carille que largou o time lá no Japão, né, que tava lá e veio pro Santos e teve aquele negócio todo. O time entrou com ação na FIFA, o Santos teve que pagar uma multa gigantesca lá, enfim. Aí o cara vai trocar o Santos assim do nada? Eu acho que não, hein? Enfim, deixa aí no comentário a sua opinião. Não esquece de deixar like nesse vídeo. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Se inscreve aí no canal do Nicola e do canal do SBT Esporte Rio. Crédito total aí pra eles aí, valeu? Agora eu tô ficando por aqui. Um grande abraço aí no coração. Fui.